Fala, amigos da pintura, beleza? Então, queria falar um pouquinho sobre alongamento aí com vocês. Para que serve o alongamento? Alongamento, assim, a grosso modo, ele serve para matar aquela diferença, né? Aqueles 5%, 10% que o colorista não conseguiu acertar, entendeu? Então você faz o alongamento para poder bater certinho, né? A tinta. O alongamento ele serve para isso, né? Para tirar aquela diferençazinha que ficou da tinta. Por quê? Tem algumas tintas que são prontas para uso e tem outras que são pesadas, né? Aquelas prontas para uso, geralmente elas são assim, bem parecidas mesmo, né? Tem gente que pinta até a seco, né? Eu pinto o branco cristal, eu pinto a seco, branco banchisa eu pinto a seco, né? Não faço alongamento, né? Mas assim, são poucas, né? Tinta prata mesmo eu não tenho coragem, não. Tinta prata eu... Prata, cinza, né? Essas cores, né? Que são metálicas. Mas algumas sólidas dá para fazer. Preto dá para fazer, preto sólido. Alguns pretos que você confere bem conferido mesmo, dá para fazer a seco, mas geralmente prata, cinza, né, alguns azul, dourado, né, não dá para fazer. Então o alongamento ele serve para isso, para matar aquela pequena diferença que o colorista não conseguiu deixar, não conseguiu acertar, na verdade, né? É... E o benefício disso, galera, é que, né, você vai ter uma tinta 100%, né? 100% certa. O cliente vai olhar de ângulo e vai ver ela certa, vai olhar ela de frente e vai ver ela certa. Se você não faz um alongamento num prata, num cinza, por exemplo, ele pode até estar certinho, né, na chapinha que você fizer. Ele pode estar até certinho de ângulo, é, ou de frente, né? Porém, ele não, tipo, se ele tiver certo de frente, a tinta está certinha de frente, mas ela pode estar diferente de ângulo, ou vice-versa, entendeu? Então isso aí vai influenciar. Se você fizer a seco, não vai bater. E outra coisa, onde as pessoas mais erram, né, nesse processo? Pessoal, eu acho assim o seguinte, que o alongamento ele ele já começa assim do lixado, né? Se você fizer um lixamento sem risco, um lixamento mais uniforme, né? Porque tem gente que lixa lá com a mão, né? Na verdade, com os dedos, né? Todo mundo lixa com a mão, mas beleza. Aí você lixa assim com os dedos e fica aqueles riscos, né? Aqueles riscos bem aparentes. Eu costumo deixar bem uniforme, né? Para fazer o alongamento. Então, se você deixar a peça riscada, já vai ser um agravante aí para você não ter ficar aquelas rajas, né? Que o alongamento às vezes dá. Deixa eu ver outro defeito aqui que você pode deixar no alongamento. Você não não conseguir deixar ele sem mancha, né? Às vezes ele pode ficar manchado. E às vezes, pessoal, pode até acontecer o seguinte também, de você tá lá fazendo abertura e a peça que você fez a abertura dá diferença também. Isso aí eu vou explicar já já para vocês. Mas o primeiro passo é no lixado, né? Você fazer um lixado ali bem uniforme, sem muita raja, né? Além do lixado, o que você pode fazer de errado no alongamento? Não tirar aqueles defeitos que vai em cima da tinta.
Eu costumo, tipo, aquele defeitinho que você vai, vai, vai fazer, eu gosto de fazer tirando o defeito, né? Eu dou aquele repassezinho, às vezes uma massinha de correção, entendeu? Eu dou, ou às vezes um prime, né? Você tá dando prime lá na peça e já faz logo um primezinho ali, spana e dá um prime, fica mais fácil, né? Então dá para tirar alguns defeitinhos, né? O cliente vai até olhar, às vezes até agradece, ó, oh, você tirou esse risquinho e tal. Pessoal, é bem importante você avisar o cliente que vai fazer o alongamento, beleza? Por quê? Porque geralmente o cliente não. Alguns clientes, né? Você tem que explicar para ele que vai fazer um alongamento, porque a tinta não bate 100% e tal, né? Explicar para ele que vai ser benéfico para ele, que não vai dar aquela diferençazinha, né? Que ele nunca consegue chegar na tinta 100%. Por que, que é importante avisar o cliente? Para não gerar aquele estresse, né? De ele perceber que você pintou aquela peça, né? Que geralmente o cliente não quer, que é o carro dele original, né? Que sem marca de repintura, né? E tipo assim, na repintura sempre fica uma marquinha, né? Por mais que você seja caprichoso e tal, mas dá para perceber, né? Às vezes o granulado do verniz, é... às vezes o verniz morre um pouquinho o brilho, né? Se você não esperar o tempo, né, de uma passada para outra, além da tinta, tanto da tinta quanto do verniz, ele vai dar aquela fosqueada, né? Às vezes você está lá na correria, né? E não espera aquele tempo, né? Que a fabricante da tinta pede, né? Na instrução lá da lata. Aí você vai ter uma queda de brilho aí no verniz, né? Então isso aí pode ficar aparente no alongamento. Outra coisa que você tem que avisar o cliente e às vezes pode dar diferença. Por que, que pode dar diferença? Você está fazendo alongamento e pode dar diferença. Às vezes você pegou e esticou demais, né? A tinta, você pegou e esticou demais a tinta e ela empoeirou lá na frente, onde você não queria que desse diferença. Às vezes pode dar diferença por causa disso. O verniz, né? Às vezes o verniz num branco, por exemplo, o verniz pode dar uma amarelada, dependendo aí da marca que você usar. O 8937 ele costuma é, dar uma amareladinha, mas ele só amarela, pessoal, se a pistola estiver suja. Você pode observar, se você botar um branco na pistola e você só balançar a pistola e jogar o tine fora e jogar o verniz dentro, vai ficar um resquício ali de branco, entendeu? E você pode perceber que quando você coloca o branco, o verniz dá aquela amarelada. Então é por isso que pode acontecer dele amarelar, né? Pode dar, mas ele já é um pouquinho amarelo mesmo, né? Mas assim, é uma coisa tão mínima que o verniz em si ele não dá diferença não. É muito pouquinho mesmo. Eu mesmo uso 8937 lá na loja e tenho gostado dele, né? Aí eu diluo ele 2 por 1, né? A diluição dele é essa, com 15% de diluente, né? Aí a próxima coisa que você pode fazer errado, né? E a gente já falou do lixado, a gente já falou de esticar demais, né? Eu gosto de tirar o defeito, né? Da onde eu vou jogar tinta, eu gosto de tirar o defeito. Aqueles defeitinhos que tem, tipo um arranhadinho, um quebradinho, né? Ou tem ali alguma mancha, né, na peça, a gente vai lá e tira o defeito. Bom, o que você pode estar fazendo para diminuir essa diferença de cor no alongamento? O que você pode estar fazendo para, digamos assim, tendo menos problema no alongamento, né?
quais são os problemas que acontecem, né? Às vezes pode dar diferença nele, às vezes ele pode ficar manchado. Ah, tá. A questão da mancha. Por que às vezes dá mancha? Porque você não pulverizou, né, o final dele. Às vezes algumas tintas dá mancha. Porque você jogou molhado e esqueceu de pulverizar a última mão, né? Às vezes pode dar uma mancha ali no final dele, né? E eu aconselho sempre o seguinte, você jogar, né, o alongamento, passar uma lixa na peça todinha, né, na onde você pintou e na onde você está fazendo o alongamento, e você passar uma lixinha ali e vir com mais duas, três mãozinhas finalizando, né? Porque você vai passando a lixa, você vai tirar aquela diferença que podia ficar ali no final, né? Você vai estar tirando aquele pó, né? Ou então, ao invés de você passar a lixa, se você viu que não tem sujeira, se você viu que não caiu muito pó ali, né? Você fez o processo certinho. Aí você só passa um paninho catapó, ou se você não tiver um pano catapó, não tiver como comprar, né? Você passa ali a mão mesmo, né? Esperando, né? Claro, esperando a tinta secar, né? De uma demão para outra, você espera ali uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, né? Aí você pode passar a mão ou um pano catapó ou lixar, né? Se ela empoeirou demais. Então você elimina essa diferença que pode dar, né? Se você passar um pano catapó. A questão da mancha, eu costumo lixar, né? Para poder tirar aquela mancha. Aí o próximo problema que pode dar no alongamento é você deixar com raja, né? Aquelas rajas de tipo como se fosse umas manchas assim, parece que marca de lixa, né? Parecendo marca de lixa. Bom, essas rajas aparecem por conta do lixado, né? Que a gente já falou, né? Aquele lixado marcado, né? Parece que lixou com o dedo ali e tal. Tem algumas tintas, pessoal, que elas são bem empoeiradas. Alguns prata, alguns cinza mesmo. Nossa, tem alguns que eles saem empoeirando. Toda hora que você joga uma mão, você tem que estar lá passando um pano catapó. Você tem que estar passando um catapó e toda mão, porque deixa raja mesmo, né? Então, tem aquelas tintas que você viu que ela empoeira, que você jogou a mão, uma demão de tinta, né? E ela empoeirou ali, já está formando aquela raja. Meu amigo, você pode passar catapó em todas as demãos de tinta, porque senão aquilo ali vai ficar. Aí vai ficar e pode dar problema. Aí você tá, por exemplo, você tá pintando um paralama e tá abrindo na porta dianteira, né? Aí ficou aquela raja. Aí você vai ter que refazer, você vai ter que pintar aquela porta, né? Que ficou a raja e a porta traseira, né? Ou então a lateral, se o carro for duas portas, né? Se o carro for quatro portas, você vai ter que pintar ali as duas portas, né? Teve uma vez que um colega fez, né? Pintou um paralama e uma porta e ficou manchada. Aí eu peguei e falei, ó, a gente vai ter que refazer aqui porque a porta ficou muito manchada, né? Ele deixou manchar, né? Porque quer pintar na tora, né? Quer pintar na tora e não passa pano catapó, não passa aquela lixinha para evitar a mancha, entendeu? Não alonga direitinho, quer fazer na correria e infelizmente acontece. O cliente não pode sair no prejuízo. Porque, tipo assim, se você deixa uma mancha daquela, às vezes o cliente não pode ver, mas outro profissional pode ver. Às vezes ele leva o carro numa mecânica, o mecânico vai e fala: nossa, onde você pintou seu carro e tal. Ou então ele leva em outra pintura, é, em outra oficina, né, de pintura. Ó,
A sua porta aqui já tá manchada, já fizeram um serviço ali mal feito. Então, aquilo ali, pessoal, é uma indicação de merda, né? Porque, cara, a pessoa fala, ou então algum vizinho fala mal, né? Algum vizinho mais detalhista aí vê e fala, então você tem um ponto a menos aí com você, porque o cliente não viu, mas aí a partir de que alguém mostra para ele, já vai ver, né? Então, cara, você tem que refazer. Deu defeito assim que a pessoa possa ver, então vai lá e refaz, porque o cliente ele tem que se espantar com o seu resultado, entendeu? Eu acho muito legal quando o cliente se espanta com o seu resultado, né? Ele vê ali a sua oficina humildezinha, né? Mas o seu resultado ser como de uma oficina grande, né? Ele vê o carro ali bem brilhoso, ele vê o carro bem certinho, né? Tudo desenhado, os vincos todos desenhados, é muito massa. Aí a pessoa chega e se espanta, rapaz, ficou bom mesmo, hein? Tal, a tinta igualzinha, né? Justamente ali por conta do alongamento, e o alongamento bem feito, sem escorrido e tal. É bem legal. Então, nessa história aí que eu tô te contando, o cara pegou e fez, ficou manchado. Aí o que a gente fez? Eu lixei. Eu lixei não, ele lixou o paralama, lixou a porta. Porém, o que aconteceu no outro problema? Ele, mesmo ele fazendo de novo, o que ele fez? Aí ele decidiu jogar a tinta na peça toda, né? Ao invés de fazer ali na porta, eu tinha saído, a gente refez o paralama, refez, né? Porque, tipo assim, cara, você vai fazer o serviço, você tem que refazer tudo. Aí eu peguei e falei, ó, você vai fazer no paralama, na porta e na porta traseira. Ele teimou. Eu saí, né? Quando eu voltei, ele não tinha feito. Aí tá lá, ele pintou a porta seco, né? Tá lá, aí vai lá, nós ter que refazer de novo. Cara, pintura não adianta ter preguiça. Não pode ter preguiça, cara. Se você fez uma coisa errada, se você esqueceu algum processo, não adianta, não adianta. É melhor pegar e refazer direito, porque senão você vai ter que refazer de novo. Aí lá vai nós ter que repintar paralama, porta e porta traseira, por conta de teimar, né? E lá na minha oficina eu não aceito, né? Eu bato o pé, não aceito e tipo assim, como eu não faço vale, eu não gosto de fazer vale, é muito raro eu estar fazendo vale, o cara tem que ralar para ele receber o dele, né? Porque eu sou desse mesmo jeito. Quando eu vou fazer, eu gosto de eu fazer direito, né? Eu já evito esses problemas todos para não ter que estar refazendo serviço. Claro que não sou perfeito também. Eu refaço serviço, né? Mas aí eu já refaço na consciência que vai ficar bom. E com o meu método eu tenho tido resultado, né? Os clientes gostam, elogiam. Sou 5 estrelas no Google, né? Justamente por conta disso. Então, aí esse carro teve que abrir na porta traseira, porta dianteira e para-lama, por conta de querer fazer na afobação, né? Ele afobou ali para poder se livrar do problema, mas arrumou outro problema com as próprias mãos, né? Porque o alongamento ele é para se livrar de um problema, da tinta. Mas aí se você não fizer ele direito, você arruma outro problema com as próprias mãos, né? E vai ter que pinta uma e depois pinta outra e pinta e pinta e pinta e você não ganha dinheiro com isso, né? Se você ficar errando, você não vai ganhar dinheiro. Bom, outra coisa que pode acontecer no alongamento, né, e em toda peça que você fizer, eu acho que outro defeito que acontece bastante assim no alongamento é escorrer. Né? Escorrer aonde? Aonde mais escorre no alongamento? Aonde não está com tinta.
Vocês já observaram que quando você vai fazer um alongamento, aonde vai escorrer é onde que não pegou a tinta. Por quê que ali escorre mais? Porque é só verniz com verniz, né? Então fica frágil aquela parte ali, ela vai ficar frágil. Ela não tem tanta aderência, porque a tinta ela cria ela cria aquela camada, né? E fica um pouquinho de pó e ela fica um pouquinho grossa também, né? Quando você dá a pulverizada, ela fica um pouquinho grossa. Então ela vai dar mais aderência ali no verniz. Então, quando eu vou fazer o alongamento, eu procuro não é, parar muito a pistola ali onde não tem tinta. Onde tem tinta, eu venho devagarzinho, depois ali eu estico, né? Porque ali tá frágil, né? Ali tá frágil e se você forçar, se você carregar de verniz, você vai escorrer, né? Você vai escorrer. E geralmente escorre nessa parte, né? Que não tem tinta. É outro problema que pode acontecer no alongamento. A gente já falou do risco de lixa, né? Do empoeirado, já falamos do escorrido. Outra coisa, olho de peixe, né? Naquela parte que você não lixou. Por que olho de peixe? São aqueles furinhos, né? Que dá. Por quê? Porque é frágil, pessoal. Às vezes você molhou demais, né? E às vezes o carro pode ter sido vitrificado, né? O carro sofreu uma vitrificação. Eu eu sou muito cismado com isso. Se o carro tá muito difícil de lixar na 1200, você já pode ficar com a orelha em pé, porque às vezes ou ele passou uma proteção, uma cera bem forte mesmo, entendeu? Ou então ele foi vitrificado. Aí você tem que ficar esperto com isso. O que acontece? Quando eu vejo que o carro foi vitrificado, ou ele tem alguma proteção ali que passaram, eu vou lá, pego um diluente, né? Eu uso os 454 da Lazuril, né? Acho que é Sherwin Williams, né? Lazuril. Aí eu pego uma estopa com um pano, né? Um pano úmido, né? Um pano que você molha e torce, né? Um pano úmido. E vem passando a estopa de doente na peça inteira com um pano atrás, secando, entendeu? Para depois fazer o lixamento. E eu me previno mais ainda. Eu passo água com sabão na hora de lixar. Água com sabão. Fico longe das maçanetas, né? Tipo, se você desmontou uma maçaneta, você já percebeu que eles lubrificam a maçaneta? Eles pegam e faz o seguinte, lubrifica a maçaneta e passa bastante graxa ali. Então você vai desmontar uma maçaneta, fica longe dela, porque lá tem graxa. Lá tem graxa e o olho de peixe é certo, né? Se você encostar ali. Então, eu passo o diluente na peça, se eu observar que ela foi se ela foi vitrificada ou encerada, né? Alguma cera forte. Passo o diluente, lixo com sabão, né? Lixo com sabão, né? Um lixado uniforme. E depois eu desengraxo. Depois são 3 etapas aí que você pode estar fazendo para ter um alongamento perfeito ali, né? E depois desengraxa e vem com a tinta, né? Então, para não escorrer, eu jogo, mas parando onde tem a tinta, e quando chega sem tinta eu dou aquela pulverizada, né? Outra coisa, pessoal, onde a gente mais escorre, né? Mais escorre no alongamento. Acabei de lembrar aqui. A gente escorre quando tem retrovisor. Vocês já observaram? Quando tem retrovisor, é, é até engraçado. O retrovisor, você tá lá
pintando. Quando der fé, o copo bate no retrovisor e você não sabe o que fazer e carrega de verniz ali e desce. Eu costumo fazer assim, ó. Tô jogando, aí eu jogo, eu viro o leque aqui, ó, e depois volto para poder passar o retrovisor, entendeu? Ó, tô jogando aqui, viro o leque e depois passo o retrovisor para desviar dele, entendeu? Onde escorre também, você não desmontou aquela pestana, né? A pestana ali do carro. Pessoal, foge de verniz ali. É claro que tem que ficar lisinho, né? Senão vai ficar aquela casquinha de laranja, né? Você tem que jogar sem escorrer, sem carregar demais, porém sem deixar a casca de laranja. Eu não gosto de dobrar o retrovisor. Tem gente que dobra o retrovisor e ainda põe um papel ali atrapalhando tudo. Por quê? O leque da pistola não vai entrar ali. Você entendeu? O leque da pistola não entra ali. Se você dobrar o retrovisor, eu deixo o retrovisor normal. Às vezes eu abro ele mais um pouquinho. Para quê? Porque para a pistola entrar, eu faço assim, ó, com a pistola, né? A pistola entra ali entre o retrovisor. Eu confiro, né, para ver se está bem jogado ali, para não ficar casca de laranja, né? Casca de laranja são aqueles furinhos que dá no verniz. Então, outra coisa que você pode se prevenir, usar ponte aderente. Tem gente que não precisa de ponte aderente, porque já tem, né, as manhas, né, aquela malandragem de fazer o alongamento, né? Agora o ponte aderente você usa para ele te ajudar, né? Eu às vezes eu uso o ponte aderente, né? Eu vou fazer um micro retoque ali, ó. Eu passo ponte, eu jogo ponte aderente, né? Uma vez eu fiz um micro retoque numa porta, né? No meio da porta, o cliente queria tirar só aquilo. Aí eu peguei, fiz ele, não matei, porque eu não gosto muito de matar retoque. Porque a gente sabe que com o tempo vai aparecer uma mancha, entendeu? Era uma Mercedes cinza. O que eu fiz? Fiz justamente isso. Passei o 454, né, diluente 454, lixei com sabão, preparei ali o local bem miudinho mesmo, para não esticar demais a tinta. Vim com uma pistola 008, né, uma pistola menor, né, e invernizei a peça toda. Por que invernizar a peça toda? Justamente para não dar mancha. E tipo assim, você fazendo uma peça original, ela não muda muito o granulado, entendeu? Tipo, se você invernizar ali com 2 demãos de tinta, bem com 2 bar de pressão, 40 libras, entre 40 e 45 libras, né? Ficar bem invernizadinho, o granulado não vai ficar muito diferente do original, né? Então eu fiz desse jeito, passei 454, lixei com sabão, desengraxei, preparei ali bem miudinho, vim com uma pistolinha pequenininha, né, para não esticar. Sim, joguei o ponte aderente na peça inteira, vim com a pistola pequenininha e invernizei tudo, né? O ponte aderente ele serve para regular o alumínio e te ajuda a não manchar. Esse carro era um cinza, né? Essa Mercedes era cinza. Aí eu preferi jogar o ponte aderente, porque é um produto que ajuda pra caramba, né? Não dá rastro de lixa, ele não dá mancha e ele regula o alumínio para você também, né? Você joga ele ali uma passada ou duas, né? Uma passada já tá bom demais. Você joga ali, né? Não pega muito cisco, não pega cisco, na verdade, né? A peça estando limpinha, o ponte aderente estando coado, né? Bem jogadinho, não dá BO não, né? Então você pode estar usando ele. Às vezes em algum retoque também, pessoal, você pode estar usando o ponte aderente, né? Essas instruções servem para retoque também, né? Você não deixa... Às vezes por quê, pessoal? Você já parou para pensar por que o retoque ele mancha? Justamente porque você empoeirou demais no final dele lá, né?
Até vou fazer um vídeo só sobre retoque, né? O que você pode tá fazendo ali de errado no retoque, né? Mas essas instruções do alongamento servem também para o retoque, né? Então você pode estar usando ponte aderente, né, para poder estar te ajudando, né, te auxiliando, né? Se você ainda não tem muita experiência, ele é bom para isso aí, te ajuda pra caramba, né? Então, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado, né? Espero ter contribuído aí com esse vídeo aí, né? Então, beleza, valeu. Obrigadão aí, espero ter ajudado vocês aí. Valeu, obrigado.